one thing like a goat in this place, or maybe a tree, and the next place it would be a statue. And havia uma representação de uma coisa como um bode naquele lugar, ou talvez uma árvore, e o próximo lugar seria uma estátua. And things you just making the same thing all the time. E coisas que ele fez, fazendo a mesma coisa todas as vezes. Be sure that we don't miss it. Simplesmente sejamos certos de que não perdemos isso. Amém. Deus abençoe, irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Soberano Criador, mais uma vez pedimos que aquilo que o Espírito Santo tem para transmitir, que venhamos como vaso humano conseguir expor a sua inteira vontade e o seu povo ser beneficiado através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Chegamos ao limite. Bom, estamos aí numa série de mensagens com respeito ao limite. Começamos domingo de manhã, o limite ministerial, e à noite, reconhecendo o seu limite, e hoje chegamos ao limite. Bem, eu creio que não é apenas para ter um título, é porque chegamos ao limite. Tem coisas que acontecem que não vai acontecer mais. Até que chega aquele limite, vai acontecendo. Depois não acontece mais. Então chega-se a um limite.
O irmão Brana diz, com respeito ao novo nome, diz: chegamos à plenitude. Se a plenitude da crença era a mudança de nome de Abraão, também o é o nosso. A plenitude. Então é onde chegamos. Chegamos ao limite. Não tem nada mais novo. Chegamos ao limite. Não tem nada para ser revelado. Tudo porque chegou ao limite. Aquela linha de demarcação, chegamos até ali. É aquela divisa, dali para frente é judeu, até ali é gentil. Então já chegamos ao limite, chegamos a uma fronteira. O irmão Brana diz que quando manifestou Deus lá no Cânion Sabino, no Monte Pôr do Sol, ele diz: não pode ir mais nem um pouquinho, porque ali chegou ao limite. Exatamente, se andasse mais um pouquinho, já chegava, acho que ao México, e o lugar de Deus atuar no entardecer era ali, com o irmão Brana, nos Estados Unidos. É muito bom ver essas coisas. Quando chega ao limite, você não pode esperar mais nada. Tem gente que fica esperando. Eu não espero nem surpresa espiritual. Ah, vai vir uma grande coisa. Eu não espero. Já chegou ao limite. E não chegou ao limite aqui conosco, chegou ao limite lá com o profeta. Nós hoje estamos só descobrindo. É como dizer, cavando e encontrando as coisas. E não é cavando com desejo de encontrar. É porque é tempo de cavar. O único serviço que se sabe fazer para descobrir uma realidade que está escondida é cavar. E não se pode cavar na Bíblia mais. Se você quer saber alguma coisa, tem que se cavar na mensagem. Cava, fura, busca. E as pessoas não têm tido condição espiritual para isso, para cavar no lugar certo. Tem gente que cava, mas no lugar errado. Irmão Brana, nos dias dele, sabia, olha para você ver o que é. Irmão Brana sabia, ele não ia fazer. Ele falou para irmãos, mais ou menos onde tinha um poço de petróleo. E os irmãos não confiaram muito naquilo. E uma companhia foi lá e descobriu. Aí eles podiam coçar a cabeça. Mas se nós tivéssemos... Eu preguei uma mensagem falando sobre isso, confiando no homem de Deus. Eles não confiavam. O irmão Brana falou. As pessoas querem ter coisas, poderia muito bem ou ajudar, ou o próprio que descobrisse que lá encontrasse o poço de petróleo, depois não voltasse nem mais na reunião. Né? Talvez pode acontecer isso, que é melhor não achar. Tem hora que é melhor não descobrir. Mas a gente fica só nessa vidinha de salário mínimo, graças a Deus. Talvez se Deus nos visse com um salário maior, nós já tínhamos rodado. Já. Não, mas Deus pode dar graça, a gente pode, Deus pode dar graça, mas o rico tinha de tudo. E quando chegou perto da vida eterna, ele começou a fazer pergunta. Ao invés de crer, ele começou a fazer pergunta: e que farei para herdar a vida eterna? Quer dizer, fica fazendo pergunta porque é rico. Mas se já tiver a revelação, não faz nem pergunta. Faz como Pedro: tu és. Não vai perguntar não. Que faremos? Não, tu és. Agora, quando chega ao limite das eras, irmão Brana diz que não pode ir mais além. Laodiceia é a última era, por isso ela dura até o rapto. E a revelação foi quando a era terminou para os eleitos. A revelação foi quando o Cordeiro saiu do trono para os eleitos. Mas o mundo não sabe disso. O mundo não sabe que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem um novo nome. O mundo não sabe. Nem o mundo da mensagem não sabe.
além de não saber, ignora, prejudica quem sabe e tenta manchar o nome de quem prega. Eles são assim, toda a vida foi assim. Desde o tempo de Moisés tinha que ter um Datão, um Abirão e um Coré. Não se fala nem do Janes e Jambres, porque isto foi lá no Egito. O problema é no deserto, entre o povo de Israel. O Datão, Abirão e Coré. E o Datão, Abirão e Coré está dentro da mensagem. Não está lá entre os pentecostais, não. Lá entre os pentecostais, irmão Brana enfrentou o Janes e Jambres, que queria copiar o ministério dele para curar enfermos, expulsar demônios, revelar os corações. Mas eles não conseguiram a terceira etapa, porque Deus falou para o irmão Brana: não diga a ninguém. E ninguém ficou sabendo. É por isso que hoje você vai encontrar uma ala da cura divina, como T.L. Osborne, que viu o irmão Brana fazer tudo isso lá atrás, e a Igreja da Graça e outros que seguem esse caminho, porque T.L. Osborne trouxe isso de lá. Ele viu o irmão Brana fazer as coisas. Mas vê se T.L. Osborne vai contar trovões. Isso é a terceira etapa. Você vê as pessoas que vêm dos Estados Unidos, conta muita coisa que o irmão Brana fez, e é até maravilhoso. Mas o ministério mesmo do irmão Brana, eles nunca viram. Nem quem andou com o irmão Brana. É difícil um que andou com o irmão Brana que viu que aquele homem era Deus em carne. E que o nome de Deus estava naquele homem. Não o nome Jesus, o novo nome, o H-A-M, estava ali. Eles nunca perceberam isso. Andaram com ele. Por isso se fala em novo nome hoje. Nós temos uns ricaços aí no mundo da mensagem, bem rico mesmo, que eles estão todos lutando para distribuir mensagem, fazer grandes coisas para o povo, mas sem novo nome, sem a revelação dos trovões. Nunca pregaram isso tão claro como hoje nós mesmos ouvimos nestas mensagens que temos estudado do irmão Brana, juntamente com vocês. Não é que nós somos melhor, a questão é que tem um limite. Estados Unidos tem um limite, filho. Seu tempo acabou. O avivamento acabou nos Estados Unidos. Desde 57, o avivamento pentecostal já tinha chegado ao limite. Mas não tem mais. E o da noiva, o irmão Brana diz no terceiro selo, que a noiva ainda teria o seu avivamento, que seria os trovões. Parece que é 81 do terceiro selo, daquela primeira tradução de Goiânia. Então, as pessoas começam a ver alguma coisinha, mas elas não conseguem ver o que Deus fez. E o que Deus fez através do profeta foi tão tremendo que só o eleito que chega até o limite. Os outros ficam muito aquém. Uns estão mortos na fronteira pentecostal, que foi no limite de Pentecostes. O limite de Pentecostes foi quando Brana chegou. Aí começou o trabalho de Deus através do profeta e a revelação dos trovões, dos selos, que foi o limite do irmão Brana, do novo nome, da terceira etapa, terceira puxada, foi o limite. Foi o ponto demarcatório da mensagem do irmão Brana. Não tem mais nada ali para frente. Não existe mais nada para fazer. Não tem mais nada para revelar. Eu gosto de ver isso daí. Quando Deus põe um limite, não adianta você querer ir adiante, não tem mais nada para lá. Você vai fazer o que para lá? Não tem mais nada. É só até ali. Estados Unidos só tinha que ouvir aquilo que o irmão Brana pregou no seu dia. Se não entendeu, se passou por alto, pronto. Ali foi a sua linha de demarcação. Foi seu limite. Hoje a gente tenta querer gravar alguns CDs em inglês também, mandar para eles, mas a linha deles já findou. Quem sabe Deus tem alguns ainda hoje, né? Porque os eleitos mesmo da América foi do tempo do irmão Brana. Isso foi do tempo do profeta. Quem rejeitou no tempo do profeta e não viu nem a deidade correta no tempo do profeta, está perdido até hoje. Porque a mensagem foi para aquele dia, era o limite. Não se passa daquilo.
Não se prega uma coisa que Brana não pregou. Mas o que se prega em trovões, você tem que mostrar que Brana falou nas mensagens. E é tão bom a gente saber, parece que Deus colocou uma linha demarcatória e os Estados Unidos nunca passou daquilo. E depois aqui no Brasil que nós fomos descobrir o que eram os trovões. Nunca ouvimos outro falar. O que é o novo nome? Nunca ouvimos outro falar. Tem o extremo, já do tempo do irmão Brana, que tem igrejas nos Estados Unidos que batizam em nome de William Brana desde o tempo do irmão Brana, que é errado. Isso daí vocês vão ouvir eu pregar o resto da vida. Enquanto eu tiver vida, eu vou pregar contra isso. É errado. Tão é errado o batismo em nome de William Brana como em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É errado. Você não tem nenhuma recompensa nesse batismo. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o nome do Pai. É o nome, que tem só um nome. Pai, Filho e Espírito Santo tem um nome. Bem, isso daí é leitinho, né? A gente já está falando aqui de feijoada bem gorda. Quando começa a falar de trovões, de novo nome. Mas tem uma linha também de demarcação. Você não vai passar daquilo. Você não vai saber mais. Eu queria saber mais. Você não vai saber mais. É o que está escrito nas mensagens. Certo? Tudo que eu prego de H a M, eu mostro para vocês. Está na mensagem, foi Brana que falou. O povo não sabia. Eu fiquei 29 anos entre os pastores, eu nunca ouvi eles lerem Parado na Brecha, 138 a 155. E nunca explicaram. Quando termina o 155, do Parado na Brecha, aí vem um versículo, um parágrafo pequeno, que Deus fala para o irmão Brana: se alguma vez a dúvida chegar a atingir sua mente, volta a esse lugar. E eu ouvi muitas essas coisas assim, que eles pulavam essa parte grande, 138 a 155, depois lia o parágrafo da frente. Aí, se alguma dúvida tiver no seu lugar, atingir sua mente, volte a Goiânia. Não está escrito assim. Olha para vocês verem como que é. Eu estava lá. Certo? Volte aqui, ministro. Não. Falou para o irmão Brana: se alguma dúvida chegar à sua mente, com respeito, esses montes, esses 7 montes, o seu nome no monte, se alguma dúvida, volte aqui. Quer dizer, volte aqui no monte. Por isso que nós voltamos lá. Mas hoje eles arrumam o seu sistema e dizem assim: volta aqui no Centro-Oeste. O outro daqui a pouco prega aí: volta aqui na África, em Joinville. Bom, você diz: bom, irmão pastor, agora está chegando alguns da África. Isso é a minoria, filho. Não precisa ficar alegre que vai vir muita gente, não, que é a minoria. A África foi pregada, foi evangelizada no tempo do irmão Brana. Hoje nós vamos simplesmente colher os rabiscos, sabe? Só algumas pessoas. Não é multidão, não. Não vai chegar multidões. Vai chegar o eleito apenas. Não sei quantos, mas vai chegar o eleito. Tem hora que a pessoa pensa: vai estourar no mundo agora. Não, é só o eleito. Só o eleito. Então as pessoas têm que perceber que chegou ao final. Isto é, chegando ao limite. Chegou ao final. Chegou ao fim do termo. Né? Tem um termo de demarcação que você não pode passar daquilo. Como eu disse, já nas mensagens anteriores, já havia um termo no Monte Sinai que ninguém podia passar. E até um animal, se passasse, tinha que matar o animal. Havia um termo. É um limite. E a mensagem do profeta é o limite de Deus. Mas nos dias da voz do 7º anjo, não adianta você colocar um 8º, um 7,5, que daqui a pouco chega um hominho. É um homenzinho. Não, um ministério pequenininho. Não tem. É o ministério do 7º anjo. Nós estamos acompanhando aquele ministério do irmão Brana.
Então, é a linha de demarcação, é o termo, é o final. Não adianta você querer ir mais longe, que não vai, é a divisa. Não se pode passar daquilo. Se você conseguir, dentro daquela divisa, se alimentar, receber a luz daquela palavra, você será uma pessoa muito feliz, abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada, eu creio. Você não é? É abençoado. Você não é abençoado porque tem muito dinheiro, não. Você é abençoado porque crê. Você crê. Você já viu ser abençoado em crer naquilo que a maioria não crê. Crê naquilo que os grandes reprovam. Eu sou abençoado. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, os teólogos que andaram com o irmão Brana, mas meu Pai que está nos céus. Graças dou a Deus por isso. Agora, o que eu não li esses dias, eu quero ler para vocês, porque não tem jeito. Eu preciso ler essas coisas, repetir isso aqui para vocês, que já foi colocado em outras mensagens, parte do parágrafo 56 e 57 da Era de Pérgamo. Isso daqui é tão profundo, irmãos, que o Espírito Santo falou para o irmão Brana. Certa noite, enquanto buscava o Senhor, o Espírito disse-me para apanhar minha caneta e escrever. Você já pensou, meu, uma parte aqui que nós temos foi ditada pelo Espírito Santo? Pelo Espírito Santo. Não é aquilo que acontece com os espíritas, que foi ditado por um morto. Não, foi ditado pelo Espírito Santo. Eu gosto disso. Quando peguei a caneta para escrever, seu Espírito deu-me uma mensagem para a igreja. Quero anunciá-la para vocês. Ela tem a ver com a palavra e a noiva. Agora, eu não vou ler tudo. Um dia eu vou fazer uma pregação só dentro dessa carta. Ler para vocês. Quem sabe teremos alguma inspiração dentro disso. Mas o parágrafo 56, o que eu li aqui está no parágrafo 49, da Era de Pérgamo. Mas o parágrafo 56, no meio do parágrafo, o irmão Brana diz: a palavra está na noiva, como estava em Maria. Você lembra que jeito que é que a palavra estava em Maria? Ela estava em forma de gens, no útero dela. A palavra. O que era aquela palavra? Era o verbo. Gênesis 1, estava em Maria. Entende? É aquilo, São João, capítulo 1, verso 1. Estava em Maria. No princípio era o verbo, a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Esta palavra, ela estava em Maria. E o profeta diz: a palavra está na noiva. Entre aspas, como estava em Maria. Ela está em forma de gens. Você tem que deixar a vontade crescer. Não fica colocando um cinturão. Tem gente que não deixa a palavra crescer. Eles pegam um cinturão e aperta para não ver a palavra crescer. É como a moça que se engravida, não quer que a família saiba, e ela se enfaixa aquilo por um certo tempo, uns 3, 4 meses, e depois não tem jeito mais, chegou ao limite. Vai começar a aparecer a barriga. Então, a palavra está na noiva e você não pode enfaixar esta noiva com uma faixa dos ministérios que existem hoje, para que ela não mostre a gravidez, a semente que está dentro dela. Aquilo está crescendo. E nós estamos no tempo, estamos mostrando, irmãos. Também nós não vamos nos expor como a mulher, o corpo dela é santo, o profeta diz que é assim. Se é um corpo santo, porque a mulher, ela até se expõe demais quando ela está grávida. Você encontra aí na praça
mulher com a barriga de fora, só porque está grávida, mostrando que é barrigão andando lá na praça. Quer dizer, não é próprio fazer uma coisa dessa. Mas que é para mostrar, mas mostrar de uma forma coberta. A mulher teria que mostrar. Mas é um espírito que vem, que parece que perde tudo, e aí começa a mostrar. Usam as roupas. Nesse tempo, é o tempo que as irmãs devem usar a roupa mais bonita, mais folgada as roupas. Por quê? Porque aquilo já se aperta, já remodela o corpo. E elas não sabem nem vestir quando ficam grávidas. Não sabem nem se vestir. O mundo põe uma calça comprida, a mulher põe uma calça comprida. Então a calça fica lá embaixo, a barriga fica aqui em cima e a blusa na boca do estômago. Elas vivem assim, entende? Você encontra elas assim na rua. Agora, a igreja, a noiva, não pode também ficar sem mostrar que a semente está nela e que a barriga cresceu. Agora, espera lá, que jeito que a barriga cresceu? A fé. Aí você não para de falar naquilo, você fala naquilo, porque aquilo todo mundo está vendo. Eles até desviam de nós, eles dizem, aquilo lá está barrigudo com trovão. Está grávido com trovões. Mas é a semente, assim como Maria estava com a palavra dentro dela, a noiva também está com a palavra está na noiva. E qual palavra está na noiva? Está uma palavra que não conseguiu ninguém engravidar. Qual gente que chegou a engravidar a Sara? Exatamente o que não conseguiu engravidar a Agar. Aquele foi o gens da promessa, que estava nos lombos de Abraão. E se ele teve uma Agar antes, aquilo ainda ficou nos lombos dele. A semente da promessa estava nos lombos dele. E não ia entrar em nenhuma outra mulher, senão na Sara. E os trovões não entram em nenhum movimento ministerial no Brasil, na África, nos Estados Unidos, no Canadá, no Peru, na Bolívia. Vai pensando, não entra, só vai entrar no eleito. É o gens de Brana, é o gens espiritual. É o ministério. Sabe o que é o gens de Brana? Trovões, selos revelados, terceira puxada, novo nome. Mas assim como a palavra estava em Maria, diz o profeta, a palavra está na noiva. Como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo. Ela não discute com ele. Não pode nem comparar nossas mulheres hoje com a noiva de Cristo. Vocês me desculpem, irmãs, mas não pode nem comparar. É um arraso. Ou senão eu teria que dizer que isso aqui é mentira. Mas eu acho mais fácil dizer que as irmãs estão erradas do que dizer que isso aqui é mentira. A noiva tem a mente de Cristo. A mulher, a mente do marido. Oh, pastor, mas se eu fosse ter a mente do meu marido, você sabe o que eu gosto de fazer? Então, se o seu marido não é cristão, a sua mente é a palavra. Cristo, outra vez. Ou é Cristo no seu marido, e se o seu marido não é cristão, é Cristo em você. É a mente de Cristo em você. Ele te dominando. Nisto daqui, a noiva tem a mente de Cristo, porque ela conhece o que Ele quer fazer com a palavra. Ela conhece, ela não é um atrapalho, um empecilho. Ela conhece o que Ele quer fazer com a palavra e ela sabe o limite dela, até onde ela pode ir. Mas ela sabe o que Ele, ou ninguém mais, nenhum movimento no Brasil, em qualquer outra parte dos países, sabe o que Deus quer fazer com a palavra, senão a noiva, que é a esposa.
que já recebeu o nome. Ela é esposa, ela era noiva antes de conhecer os trovões. Quando ela conheceu os trovões revelados dentro dos 7 selos, ela casou, ela recebeu o nome, H-A-M. Ela recebeu o nome, ela é esposa, ela sabe o que a mente de Cristo está pensando. A mente de Cristo era Cristo em Brana. Não era o Brana que pensava em atirar, que pensava em pescar, mas o Brana que pensava em trovões, em selos, em novo nome, em terceira puxada. Aleluia. Ela executa a ordem da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Agora, ninguém foi privilegiado durante as eras, porque o irmão Brana diz, esse versículo que nós lemos aqui, está em Hebreus 11:39, e todos estes, quais estes? Falando de Raabe, falando de Jefté, falando de Moisés, falando de Abraão. Ele usou, olha, a linhagem do capítulo 11 de Hebreus, que é a galeria dos heróis da fé. Uma galeria de heróis da fé. Mas todos estes, tendo tido testemunho pela fé, mas não era a fé dos trovões. E a perfeição não vem pela fé que você tem, da fé durante os profetas, da fé durante a era da graça, mas da fé dos trovões revelados, que era o mistério que daria fé para sermos raptados. Isso aqui nunca pode sair da gente. Ninguém tem, é só o eleito que tem. E eles, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Se você olha uma promessa lá atrás, Abraão viu o meu dia, disse Jesus, e regozijou. Ele viu o meu dia. Mas ele peregrinou e não alcançou a promessa. Ele peregrinou em terra estranha. O seu povo, depois que veio alcançar a terra, mas ele peregrinou na terra como em terra estranha, em terra alheia. Que poder, que fé, mas não alcançaram a promessa. Olha o povo durante as 7 eras da igreja, que fé, curando paralíticos, ressuscitando mortos, falando língua estranha, coisa maravilhosa, operando maravilhas. Como isso veio até no irmão Brana, veio até os pentecostais, dos pentecostais, o irmão Brana mostrou aquilo como semente original. Os pentecostais mostraram os dons como casca pentecostal que vai para o fogo. Mas o William Branham mostrou os dons como semente original, Cristo nele, para curar enfermos, expulsar demônios, falar língua estranha, discernir os espíritos. E por final, criar o que Jesus nunca fez quando ele estava aqui na terra. Criar. Porque não era para ele ali, no corpo físico. Jesus sabia, é outro que vai vir. Outro, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço. O que eu não posso fazer, eu tenho uma linha demarcatória aqui que eu não posso fazer. Mas aquele que crê em mim, vai fazer isso lá na frente. Em outras palavras, quando ele fizer, creia nele. Irmão Brana, falando sobre perguntas e respostas sobre os selos, ele falou, estou esperando toda semana ver alguém levantar e dizer, eu creio. Mas ele sabia, eu sei que vocês não conseguem. Mas um dia, ele diz ali, quando alguém disser, eu creio, irmão Brana diz assim, receba-o. Nos meus dias vocês não conseguem fazer isso. Mas se alguém disser algum dia o que são os trovões, o que é o novo nome, creia-o. Vocês têm o parágrafo aí? Não sei se vocês têm. Se alguém pode me ajudar para dar um parágrafo já para o povo, para saber que é uma coisa que o irmão Brana falou, que a América não estava vendo naquele dia. Ele diz, mas um dia, se alguém ver isso, e você ficar sabendo, creia-o. Ele diz assim, receba-o.
O irmão Mesquita deve ter o parágrafo, fala para ele passar para vocês aí para mim. São coisas que... Tem uns que tem, né? Guarda. Tem hora que vem de pessoas simples. Esse parágrafo veio do irmão Joel ali de Betim. Ele diz, está escrito assim. Acho que é 228. 228. Isso é muito bom. Que coisa. Eles não estavam vendo aquele dia, e o irmão Branham despertando ele, mas um dia alguém vai dizer, porque eu estou esperando por toda a semana, alguém levantar e dizer, eu vejo. E durante toda a semana ninguém viu. Fizeram perguntas diferentes dos selos, que ele tinha pregado uma semana de selos, e eles fizeram perguntas diferentes dos selos. Ele diz, mas um dia, quando isto acontecer, alguém disser, eu vejo, receba-o. O que eles fazem hoje? Se você diz assim, ó, eu vejo os trovões, estão revelados dentro dos 7 selos. Eu vejo um novo nome, está no HM. Eu vejo. Sabe o que eles dizem? Não recebam. Mas Branham disse, recebam. Jesus diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Em outras palavras, quando esse alguém chegar, recebam, creia nele, que vocês crendo nele, estará crendo em mim. Eu já estou falando para vocês o que vai acontecer. Alguém vai crer nisso. Meu Deus do céu. O homem não leva nenhuma honra, nenhuma glória, isso é de Deus. Nós somos simplesmente um instrumento, os embaixadores de Deus na terra. Só para isso. Olha, falando da noiva, ela escuta, me perdoe, ela executa a ordem da palavra, não a ordem de um companheirismo, não a ordem de cabeças de homens que tem por aí, dentro da mensagem, não a ordem de plenários. Isso é marca da besta e vocês saíram dela há 30, 40 anos atrás e voltaram nela outra vez, povo da mensagem. Vocês não perceberam? Os pregadores nos tiraram das denominações e agora formaram outras dentro da própria mensagem. E o povo nem percebeu. Mas Deus, sabendo disso, vem e dá um grito outra vez, mais um eco. Sai dela, povo meu. Lá atrás era para sair da pentecostal e das outras, agora é para sair da mensagem. Sair desses grupos da mensagem e crer na realidade da palavra. Não é crer em mim, não. Crer no que está sendo exposto. Se vocês não podem crer em mim, creia nos parágrafos que eu te dou. Creia naquilo que eu estou te explicando, que está dentro da mensagem, sem interpretação. Ela executa a ordem da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. É Branham que está falando aqui. Por que ela tem o assim diz o Senhor? Porque ela comeu o livrinho. Apocalipse 10, 8 a 11. Ela comeu o livrinho, e irmão Branham diz que João é o tipo da noiva, e João comeu o livrinho, e foi dito para ele, agora você vai e profetiza a povos, reis, nações e línguas, quer dizer, profetiza, você tem o assim diz o Senhor. Ela, isso daqui é uma carta que o Espírito Santo deu para o irmão Branham, escreva isso daí, ela tem o assim diz o Senhor. Você diz, mas ela é mulher, eu sou ela, se ela é mulher, creia, eu sou ela, porque eu sou a igreja, eu sou a esposa. É o ministério quíntuplo. Irmão Branham explicou isso em perguntas e respostas sobre os selos. Quando perguntaram se a noiva de Cristo, terá ela um ministério antes do rapto, eu disse sim, é o ministério da hora. Ela está composta de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Leia lá 159, perguntas e respostas sobre os selos. Da primeira tradução. Quando você não acha, você procura, que você vai achar. Não sei se é a pergunta 21, 22 ou 23. Está ali facinho para você, eu estou te dando toda a dica. Se você chega lá, certo? Não vai ser difícil. Mas ela tem o assim diz o Senhor. Depois a palavra é vivificada pelo Espírito e se cumpre. Depois, como uma semente que é plantada e regada, ela chega à plena ceifa, servindo o seu propósito. Irmãos, essa palavra foi plantada, foi regada. Hoje está chegando a ceifa, é o limite. Quando chega a ceifa, é o limite.
de revelação, você não precisa, foi o limite do profeta. Já está revelado, trovões revelados, selos revelados, tudo está revelado. Terceira puxada, visão da tenda, está dentro da terceira puxada. Quando o irmão Brana diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos selos, 262 dos ungidos dos últimos dias. Quando ele fala isso, e a tradução da voz de Deus, 262, quando ele diz isso, a terceira etapa foi, você vai no sétimo selo, creio que é 153 por aí, ele vai te dizer que a visão da tenda está exatamente ali, na terceira puxada. Ele diz, esta é a terceira puxada. Não se dirá a ninguém. Então aí está. Se ele diz agora, onde está a terceira puxada, você tem que ver que lá está a visão da tenda. Amém? Lá está a visão da tenda. É engraçado, na minha mensagem é 228. Essa daqui tem alguns parágrafos diferentes. É? Então, é da primeira. A minha, de certo, é depois da primeira. É porque teve um irmão que me deu esse parágrafo aqui, eu procurei na minha e não achei. Aí eu fui achar lá na frente, 228. Vê no sexto selo meu ali para você ver, para confirmar isso para mim. 212 e 213 do sexto selo. Recorde, amigo, esse aqui é do sexto selo. Estas não são minhas ideias. Isso não é o que tenho estado pensando. Isto é completamente a parte de meu pensar. O Espírito Santo sabe disso. E quero que esperem até amanhã. Quero mostrar-lhes um mistério que tem estado operando toda esta semana nestes cultos. Duvido que haja visto o que tem sucedido. O profeta já falando, duvido que hajam visto o que tem sucedido. Porém, é algo que tem estado presente. E tenho esperado que alguém se ponha de pé para dizer, eu o vejo. Não o rejeitem, por favor. Oh, irmão Pierre Green, se você não pode dizer eu vejo, os demais, Ed Bisco, andou com o profeta, reverendo, gente boníssima, tem mensagem tremenda. Ele viu? Se ele diz, eu vejo um novo nome, eu vejo o que está acontecendo essa semana da abertura dos 7 selos, eu vejo os 7 trovões, se eles dizem, não o rejeite, mas ele está dizendo aqui, ó, não o rejeite. Não o rejeite. Ele sabia, Deus não trata com um monte de cabeça, sempre é um que vê, eu o vejo. Qualquer dia eu vou ter que pregar isso outra vez. Com esse título, eu vejo. É bom, não é? Não o rejeite, por favor. Lhe rogo, se você não é cristão e não está sob o sangue, se não é renascido e cheio do Espírito Santo, se nunca tem confessado publicamente a Jesus mediante o batismo em seu nome, para assim demonstrar sua morte, sepultamento e ressurreição, e assim manifestar que você tem aceitado, pois a água os espera. Aqui temos capas batismais e tudo, mas está pronto. Cristo lhe espera com braços abertos para receber-lhe. Amém? É sexto selo. Tem alguma coisa que ele fala, pergunta se ele responde sobre o selo, mas é outra coisa, né? Esse daqui é do sexto selo mesmo. E aí, você achou aí? Eu estou enganado? Eu peguei a palavra errada. Certo. Eu confundi. 212 mesmo. 212 e 213. Mas você vê se você acha aqui. 212 e 213. Vê se acha. Não está? Eu estou te falando. Não está. Não está aí. Amém. Bom, tudo isso faz parte. Até as traduções. E um traduz, põe um parágrafo menor, outro põe um parágrafo maior. Aí depois você não encontra a coisa. Você não encontra. Não é como a Bíblia, que a Bíblia está tudo no lugar certo já. Certo? Foi corrigida, você pega, está tudo certinho, tudo no lugar certo. Você pega uma Bíblia, na verdade, se você pegar a tradução
uma tradução, de um jeito, você vai acompanhar aqui na igreja, é 223. 223 na minha, sabia que não era aquilo, né? Na minha 223, o que eu acabei de ler, que é 212 e 213, né? Do sexto selo. Então tem parágrafos diferentes, assim como a Bíblia. Você pega a Bíblia, se pegasse a corrigida, todos nós lemos aqui, aí acompanha, dá certinho. Mas se você tiver uma atualizada, enquanto nós estamos lendo aqui na Bíblia corrigida, você vai, mas as palavras não estão dando certo, é diferente as palavras, entende? Você vai chegar ao ponto de ver que é a mesma coisa, o significado é a mesma coisa, mas sempre tem a diferença. Assim como a Bíblia na linguagem de hoje. Você já pensou bem, a Bíblia na linguagem de hoje é a mensagem do profeta. Ele diz, não, a Bíblia na linguagem de hoje, você vai ler, não tem nada a ver com essa Bíblia que nós temos aqui, porque ela já vem explicando melhor a coisa. Mas a Bíblia mesmo, na linguagem de hoje, é a mensagem de Mombrana, essa linguagem de hoje, que ela revela a palavra, ela mostra o que é a palavra, sem adulteração a esta palavra. O irmão Brando diz, quando os selos foram abertos, fez da Bíblia uma nova Bíblia. Então você lê aqui, compara com a Bíblia, dá exatamente certo. Amém? Graças a Deus. Eu já vi que hoje eu não vou dar conta também de tudo. Tem que passar para outro dia. Pensei que ia dar. 57. Os que estão na noiva fazem somente sua vontade. Amém? Tem hora que eu gosto de mexer nos tipos, porque o irmão Brana mexe nos tipos. Os que estão na noiva, irmãos, muitos de nós queremos ensinar Jesus. Ô mestre, não é assim não. O senhor não ficou com dó quando o senhor pregou, aquele que não comer a carne do filho do homem, não beber seu sangue, 70 foi embora, mestre. Não podia ter explicado, queremos ensinar ele. Não podia ter explicado, ele já falou daquele jeito. Foi para isso, foi para eles ir embora. Foi para fazer um limpa no grupo. O novo nome é para fazer um limpa no grupo. Olha, você não podia ter continuado só no nome Jesus. Não, no nome Jesus eu já li na mensagem do profeta que a fé que você tem, que cura enfermos, que é em nome de Jesus, não vai no rapto. Eu já li no primeiro selo, 35, e eu vou continuar temando? Não vou não. Eu vou entender que aquele Jesus que deu fé para eu ser curado, veio em Brana me dar fé. Ele, aquele que crê em mim, fará obras maiores. Por quê? Ele vai fazer obra que vai dar um arrebatamento. Ele vai fazer obras maiores que vai te dar uma fé para rápido. É aquele que crê em mim, fará obras maiores do que eu. Foi Jesus falando, sem nenhuma complicação. Agora nós chegamos aqui, não, eu creio em Jesus. Esse negócio de outro, não. Foi Jesus que falou outro. Quando ele vier, receba-o. Era a mesma coisa de dizer, recebam. Agora, irmão Brana continua dizendo aqui no parágrafo 57 da era de Pérgamo, os que estão na noiva fazem somente sua vontade. Ninguém pode fazê-los proceder de outro modo. Eles têm o assim diz o Senhor. Irmãos, qual assim diz o Senhor que eu tenho? O que Brana falou. Eu não tenho o meu assim diz o Senhor, que Deus revelou para mim. Eu não sou profeta. Sou profeta na qualidade de um pregador, mas não na qualidade de vidente. Um profeta, quando se fala na Bíblia, é na qualidade de vidente. Ele vê as coisas que foi, que estão e que virão. Ele vê, ele é um profeta. Agora nós, como pregadores, irmão Brando diz que no dicionário em inglês, que o pregador é um profeta. Mas é um profeta, o pastor é um profeta, mas é um profeta para a sua congregação, repetindo o que a Bíblia, os profetas e os apóstolos pregaram. E nesse último dia, somos profetas porque repetimos o que Brana pregou. Temos o assim diz o Senhor, não nosso,
Não porque, eu vi agora os trovões, eu vi os selos, agora eu vi, irmãos, eu vi o novo nome, então eu tenho o meu assim diz o Senhor para você. Não, eu tenho assim diz o Senhor de Brana. O que Brana falou, porque quem foi profeta foi Brana. Eu apenas sou um pregador. Certo? Então ninguém vai discutir com isso. Você tem que crer, você precisa ver que isso aqui é verdade. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se conservam em silêncio. Você não tem o assim do Senhor, cala a boca. Mas você vai nesses grupos da mensagem, por toda parte no Brasil, no exterior, nos países vizinhos, na América do Norte e na África, e você pega os pregadores e eles não têm o assim diz o Senhor. O que são os trovões? Eles não têm o assim diz o Senhor. O que foi a visão da tenda? Eles não têm o assim diz o Senhor. O que foi o sétimo selo? E quando nós temos o assim diz o Senhor, que foi Brana que falou, e falamos parágrafo por parágrafo para eles, eles dizem, não, mas não é assim, não é assim. É o mesmo espírito pentecostal. Cegos, nus, infelizes e não sabem. Há uma mensagem, por que vocês não ficam em silêncio? Se não sabem, fiquem em silêncio. Aí mostraria que vocês também pertenceriam a esta noiva, a esposa do último dia, que em silêncio você depois aprenderia e diria, agora o vejo. Mas não fiquem em silêncio. Eles sabem que tem de ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Tem que ser Deus em nós. Você pensa que eu tenho a sabedoria que eu tenho para pregar? Eu não tenho essa sabedoria. Isso só pode ser Deus. Eu sou um indivíduo de 4º ano. Eu não sei nada na vida. Perante esses pregadores, teólogos que existem aqui no Brasil e fora do Brasil e dentro da mensagem, eu não estou com nada. Mas só que com a revelação que nós temos alcançado, nós somos o Pedro do dia. Não importa. Somos o Pedro. Não sabemos nada do que eles sabem, mas sabemos da revelação de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és ungido do dia. Tu és Brana, ungido do dia. Deus operando em ti. É isto que a gente vê. Mas eles não podem ver isto. Agora, se vocês não veem, fiquem em silêncio. E eles não ficam em silêncio, eles mandam o povo quebrar os CDs. Traga os CDs desse homem para nós aqui. Vocês não podem ficar com isso dentro de casa. É assim que eles fazem. Eles sabem que Deus tem que ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou, ele que é em Cristo, não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. A William Brana fala pregando. Ele não completou a sua obra durante o seu ministério terreno. Assim agora, ele opera na noiva e através dela. Ele opera nela primeiro, depois através dela. Ele opera nela, ela crê, aí depois através dela ele fala para o outro crer. Mas primeiro ele opera na noiva e através dela. Ela sabe que não era tempo para ele realizar certas coisas que devem fazer agora. Agora é o limite. Ela sabe. Ele não podia ter feito isso lá atrás. Ela sabe, diz o profeta, ela sabe que não era tempo para ele realizar certas coisas que deve fazer agora. Não era tempo, lá atrás ele não podia ter realizado isso lá atrás. Porque aqui, sem nós, eles não são aperfeiçoados. Sem nós, os apóstolos não são aperfeiçoados. Sem nós, porque a mensagem da perfeição vem a nós. E é por isso que ele colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deus queria o aperfeiçoamento exatamente dos santos. Mas este aperfeiçoamento viria nos últimos dias, que diz o irmão Brana, conforme lemos aqui em Hebreus 11, 39 e 40, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Para que o Velho Testamento, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Para que o Novo Testamento, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Você pode dizer, bom, mas por que diz Velho Testamento? Eles já não subiram no seu rapto?
Mas ali está dizendo que eles, está no capítulo deles, dos heróis da fé, do Velho Testamento. Para que eles, sem nós, porque a mensagem de perfeição, de limite, que chegamos ao limite, eles não, eles começaram a mensagem, mas nós chegamos ao limite, chegamos à pedra de coroa, não tem mais aonde ir, filho. Chegou a pedra de coroa, acabou. Chegou esta pedra de coroa, acabou, não tem mais aonde ir. É o limite. Chegou o Monte Pôr do Sol, era o limite. Agora a mensagem, a esposa de Cristo, ela diz o irmão Branham, ela é da pele morena, Deus falou para ele. Ele quis dizer que era o povo de Fênix. Aí Deus falou para ele, eu nunca te disse que é de lá, eu disse que ela tem pele morena. O irmão Branham ouviu Deus falar. E aí você vê, é uma mistura de gente, graças a Deus, pelo que nós somos. Deus sabia que a mensagem do último dia que alcançaria a esposa de Cristo seria um grupo misto, de cor mista, como nós somos no Brasil. Essa mistura de cor que temos aqui no Brasil, isso daí Deus já viu antes da fundação do mundo, está na Bíblia. Salomão escreveu, ela é morena. Salomão escreveu. Vocês me desculpem, mas a noiva não é loira. A noiva é morena. Certo? Tá vendo? Todo mundo gosta de buscar loira. E Deus diz, a noiva é morena. Não desprezando as loiras, nem os negros, mas Deus já sabia que seria uma mistura de cor, de branco e negro, e que o Brasil tem essa mistura de cor. E a noiva, a esposa de Cristo, é exatamente desta cor, morena. Isso está nas mensagens do irmão Branham. Eu não posso te dar a mensagem, porque eu não trouxe a mensagem. Mas tem uns parágrafos aí, na visão da tenda, está tudo ali dentro. É só você procurar na mensagem, está ali também. Está o nome da mensagem, tudo direitinho. Não tem que duvidar dessas coisas, não. Isso é real, isso é Bíblia. Isso é Cantares de Salomão, isso é a mensagem do profeta, e é nós aqui mostrando a realidade do dia. Agora, eu quero mostrar que eu sou submisso a ele. Porque quando a mulher quer falar mais do que o marido, ela não pode ser tipo da igreja de Cristo. Nós temos que aprender isso, nós temos que calar para a palavra. Quando esses ministros não calam para a palavra, quando essas igrejas não calam para a palavra, é porque elas são exatamente igual a estas mulheres que não calam para o marido. E eu estou dizendo marido cristão, marido que teme a Deus, marido que procura viver a coisa certa, porque ainda que ele não seja cristão, ela deve o respeitar e ouvi-lo. Porque pela Bíblia é assim, ele te dominará e você reverencia-o. É Bíblia. É Gênesis 3,15. É Efésios 5, verso 31, 32. Por que não crê? E se os ministros também não param para poder ouvir e aquietar, não, ele quer falar mais do que a Bíblia fala, ele quer falar mais do que a mensagem fala. Você tem que acompanhar a revelação, o que Deus falou através do profeta, e calar. O profeta falou, você cala, porque é Deus, o marido, falando através do profeta. Amém? Deu para entender? O meu tempo já foi, irmão? Meu Deus do céu. Bem, eles têm assim, diz o Senhor, ou se conserva em silêncio. Vou terminar o parágrafo. Ele sabe que tem de ser Deus fazendo as obras, cumprindo sua palavra. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno, assim agora ele opera na noiva e através dela. Ela sabe que não era tempo para ele realizar certas coisas que deve fazer agora, mas ele cumprirá agora, através da noiva, a obra que ele deixou para esse tempo específico. E nós estamos aqui como membros desta noiva, a esposa. O irmão Branham fala noiva, que é a tradução da noiva. Depois vocês me ajudam aí também. Se é noiva mesmo, está noiva. Olha na outra mensagem, é noiva, que o irmão Branham falava muitas vezes, noiva, e ela estava casada. Então você tem que saber que ela é a esposa. É o tempo que ela ouve o marido. De noiva, muitas vezes é um engano. Ela ouve o noivo de noiva e depois que casa não ouve mais. É só para enganar.
É o espírito denominacional que tem, talvez dentro de casa, nas mulheres. Mas agora outros já mostram a sua cor mesmo na hora. Você fala, ela já dá o coice na hora. De solteiro. Aí você espera, não, vai converter depois que casa. Não vai converter nunca. Se faz isso de solteiro, depois de casado vai continuar fazendo a mesma coisa. Eu tenho filhas desse jeitinho. Gente boa. É minhas filhas. Acho que é ruim. É? Eu digo para quem está solteiro, ainda digo, não atrapalha o outro, não atrapalha o homem, não case. Se vocês não conseguem ficar calada, não case. Porque essa é a Bíblia. Encontrar um bom marido e depois calar-se, escutar ele. Mas não cala depois, desobedece. E muitas igrejas que falam, eu sou de Deus, já estou até casado. Tem muitos crentes da mensagem, eu sou casado com Jesus Cristo, com novo nome ainda, Jesus Cristo com novo nome. Sou. E você escuta ele mesmo. E de vez em quando eu dou uma torcida de beiço, né? Com o ombro. Não é tudo assim também não, né, Jesus? Não é tudo assim. O senhor vai quebrar um galho para nós, né? Não, ele não é quebrar galho, não. Deus não é quebrar galho, não. É Bíblia ou não é Bíblia. É aquilo ali. O tipo não falha. Você vai encontrar tanto Abraão como Sara. O tipo não falha. Abraão não vivia brigando com Sara, mas Sara respeitava ele e chamava ele de Senhor. Senhor, eu já te expliquei que Senhor não quer dizer, Senhor Abraão, fala, meu bem. Não, é fazer o que Abraão falava. Por que me chama Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando, diz o Senhor? Então chamar Abraão de Senhor não é questão de ficar dizendo, Senhor Abraão, porque a mulher é difícil falar, Senhor, que aí fica sendo quase igual o pai dela, né? Senhor, mas Senhor é obediência. Por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu te mando? Pai Celestial, ajuda-nos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos. É difícil, nesta era, encontrar o tipo da igreja e Cristo. Um marido, Cristo, e uma esposa, igreja. Está difícil, Senhor. O mundo está virado. E com isso virou a cabeça de nossas mulheres. Virou a cabeça de nossas igrejas. Mas, Senhor, existe. Existe o tipo certo? Existe. Existiu um Brana e uma Meda, que ele podia dizer com a mão nesta Bíblia, nós nunca discutimos. Isso quer dizer, ela sempre me ouviu. E o dia que ela se nervou, ela adquiriu um quisto no seu ovário. Deus. Mas ali estava um bom tipo para nós, nesse dia em que vivemos. Onde podemos olhar e ver no natural. Não foi que Brana pregou e tipo eu sou o profeta que prega, mas para nós vermos estas coisas naturais aqui no nosso meio. Nesse tempo final, é olhar e ver um Brana, William Brana, irmã Meda de Broy Brana, que o ouviu. Deus, obrigado por tudo isto, Senhor. Obrigado. Porque quando a gente não ouve, precisa daquela intercessão. E a intercessão foi o seu profeta que intercedeu pela esposa para ela não morrer. Moisés intercedeu para sua irmã Miriam e diz o seu profeta, assim mesmo ela morreu. Mas o seu profeta intercedeu pela esposa e ela viveu. Estamos agradecidos por isto, Pai. Que possamos interceder uns pelos outros, porque o ministério intercessório do Espírito Santo está também no corpo de Cristo, onde Cristo está intercedendo dentro de nós. Paulo falou sobre isto, Senhor, que nós gememos em nosso espírito e aguardamos até aquele momento glorioso, Senhor.
porque estamos aqui com o Espírito Santo dentro, clamando: Abba, Pai, Pai, Pai. Muito obrigado pela palavra, pelo alimento e pela fé. Continua nos ajudando para sermos melhores cristãos, cristãos branitas, abençoados, revelados, cheios dos trovões, com um novo nome em si, selado nesse dia final. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.